Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de João. Vamos ler a partir do 7. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Quem comprou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus:
Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que não sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que diante de Jesus perguntou-lhes: a lei julga um homem sem primeiro e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Amém? Eu me identifiquei com esse texto por várias razões. É um texto que fala soberanamente da graça de Jesus, do amor de Deus. Mas é um texto que revela a identidade de Jesus para os dias de hoje. Talvez o maior problema dos cristãos que se dizem crentes hoje é não saber o privilégio que é ter Jesus. Ignorá-lo. E como nós ignoramos? Nós ignoramos quando deixamos de cultuá-lo, de vir à casa de Deus. O ignoramos quando deixamos de abençoar a casa de Deus. Nós nos tornamos iguais aos fariseus quando deixamos de ler a Bíblia diariamente, de orar, de participar da comunhão da igreja, do partir do pão, das orações. Queridos, o tema de hoje fala de um certo galileu. Nós já até cantamos naquela igreja uma música que falava do Galileu. Mas quem nasce na Galileia, nasce no norte de Israel. Isso não identifica alguém de forma singular. É um termo pejorativo. Jesus não nasceu na Galileia, Jesus nasceu no sul da Judéia, em Belém da Judéia, na cidade do rei Davi. Mas Jesus, depois que voltou para da Galileia, uma multidão de gente, não somente de judeus, mas de samaritanos, de outros povos, que viu ali. Era uma raça sofredora. Então, chamar Jesus, como eu estou chamando hoje aqui, de um certo Galileu do norte, era uma forma de diminuir sua autoridade. Não somente a sua capacidade profética, mas era uma maneira. Quando alguém vinha daquela periferia, daqueles lugares, era considerado no sul, especialmente em Jerusalém, o centro do poder religioso. Aquele povo de lá não sabe não guarda direito às leis de Moisés. Não havia no conceito dos líderes religiosos em quem morava de alguém que morava na Galileia. É por isso que uma vez foi dito: de Nazaré vem alguma coisa boa, algum profeta, algum instruído, porque Nazaré estava também naquela região. Mas a dúvida que esse texto levanta e que quer me questionar, que muitos cristãos, até cristãos que conhecem as Escrituras, Jesus de fato é o Messias? Esse é um sentimento antigo. Teólogos. Mas na época de Jesus havia um questionamento, especial daquela região da Galileia. Se levantavam sou o escolhido.
E todos eram falsos profetas. Mas Jesus de Nazaré, também conhecido como o Galileu, ele é da descendência de Davi. Quando nós lemos a perspectiva do Evangelho de Mateus, nós percebemos que José é adotivo direto da sua descendência de Levi. Então, Jesus tem linhagem real da descendência de José, sua linhagem também da descendência de Maria. Essa é a perspectiva bíblica. Esse é o sentimento que eu tenho. A Maria que foi visitada pelo anjo, o Senhor, que consola ou dela o Filho de Deus. O nome dele é Jesus, Salvador, Yeshua. A classificação mais antiga, Josué. Jesus é o Senhor. E todos calar diante desta realidade, diante dessas evidências. Até mesmo as autoridades mais afinadas. Porque conheciam esses de Isaías, de Miqueias, todas do Velho Testamento. Jesus, irmãos, versículo 12, para nós veio para os seus, mas os seus não receberam. E porque o negaram, a todos quantos o receberem, o Senhor fará filho do Deus Altíssimo. Queridos, é assim que todos nós contamos. Todos os homens. Mas ele nos amou, cada um de nós, até a morte. Morte. Amém? Eu quero destacar em Jesus hoje o que o profeta Isaías, no capítulo 53, descreveu acerca do Filho de Deus. Isaías ele é muito contundente. Vocês abrirem lá em Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1, dá para colocar em quadro? Vai dizer que Jesus foi o mais rejeitado, um homem de dores, que sabe o que é padecer, homem que sofreu por nós, foi moído por nossa sangue. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Mas 4 versículos. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-no, mas nenhuma beleza havia que lhes agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem que sabe o que é padecer. Versículo 4. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A profecia foi dada cerca de 700 anos antes de Jesus. E se cumpre aqui, no último dia, o grande dia da festa. O texto se resta dos tabernáculos. É só você ler o versículo 10 do capítulo 7 e você vai entender a partir
desse versículo, do versículo 10, do capítulo 7, que era uma festa maravilhosa que acontecia anualmente. A festa de Sucote, conhecida como a festa dos tabernáculos. E o último dia era o dia do Rosh Hashanah, um dia extraordinário. Havia uma santa convocação para esse dia. Mas durante os dias de festa, todos em Jerusalém, todos os arredores, numa cerimônia extraordinária de ação de graças pela passagem do Mar Vermelho, na saída do Egito, a libertação do povo de Deus e a vivência por 40 anos no deserto. Então, nessas festas, que era uma série de festas, a festa dos tabernáculos, havia também a festa das águas. Quando eles iam ao tanque de Siloé, quando eles traziam os cântaros cheios de água para abençoar, uma festa maravilhosa, incluindo também a festa das luzes. Então, queridos, nós podemos entender pela palavra do Senhor que Jesus está ali presente como um bom religioso, seguidor de todas as leis, para festejar com o povo. No último dia, o grande dia da festa, Jesus aproveitou todos os simbolismos para dizer, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque a série do Eu Sou, do Evangelho de João, é maravilhosa. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, começa ensinando assim, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta do capítulo 10 de João, a única porta. Eu sou a verdade, no capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade, e eu sou a vida. Mas já no final do Evangelho de João, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Então nós temos uma série de 7 metáforas lindas, que são comparativas, que falam desse Jesus maravilhoso, que mata a nossa sede. Jesus aproveitou para dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, evidentemente, estava se referindo ao dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que nos unge, que nos abençoa, um crente capacitado pelo Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, tem motivos para adorar a Deus. Como é que um crente cheio do Espírito Santo vai faltar no culto, sabendo ele que Jesus está no culto? Que Deus está no culto? Se você sabe que Jesus está no culto de oração, que você sabe que Jesus está no culto de quinta-feira, você sabe que Jesus está aqui no culto de sábado, você sabe que Jesus está aqui no domingo de manhã, está aqui domingo à tarde, por que ficar fora dessa bênção? Por que não experimentar esta água? Por que não beber cotidianamente? Por que rejeitar? Então veja que nós rejeitamos Jesus igualmente os daquela época. Não somente por conta da profecia de Isaías 53, que Jesus seria o mais rejeitado entre os homens, mas hoje em dia, quanta liderança espiritual, supostamente espiritual, despreza Jesus. Irmãos, eu estava lendo um artigo essa semana sobre os pastores mais ricos do mundo. Um pastor brasileiro é o pastor mais rico do mundo. Vocês já imaginam se as igrejas deixassem de sustentar os pastores? A
acabaria a vocação. Se os pastores tivessem que trabalhar para sustentar a sua família, não seriam pastores. Mas fora do Brasil também nós temos pastores, líderes religiosos, riquíssimos. Os pastores buscam preeminência, poder nos dias atuais, enquanto Jesus buscava humildade. Jesus foi humilde. Jesus vivenciou. Sua passagem terrena marcou cada ser humano, não apenas com milagres, mas com a virtude de um homem sincero, que ensinava com autoridade. Não somente pastores, nós criticamos os pastores, mas também nós, membros de igreja, queremos viver como pequenos reis. Queremos receber as bênçãos de Deus de casa. Queremos nos insinuar diante da televisão. Eu entrei, estou lá, estou assistindo ao culto. Irmãos, ninguém assiste culto. Crente não assiste culto. Crente cultua. Você não cultua diante de uma televisão. Só existe um lugar onde o crente pode se reunir coletivamente para cultuar. É quando a igreja está reunida. Ele pode até cultuar individualmente, com a sua família, no culto doméstico. Mas é ordem bíblica estarmos na casa do Senhor. Amém? Queremos viver como os doutores da lei da época de Jesus. Como os fariseus e os saduceus. E havia uma dissensão aqui entre eles. Porque os fariseus acreditavam em basicamente tudo o que acontecia na festa dos tabernáculos. Mas já os saduceus eram um pouco mais restritos. Não acreditavam na ressurreição dos últimos dias. Não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas Jesus está aqui para ensinar. Com autoridade, para direcionar ao nosso coração, à nossa família, as virtudes do Pai Celestial. Versículo 32 diz, olha o que diz o versículo. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Havia os guardas do templo, que eram religiosos, mas também, de vez em quando, eles se utilizavam de uma guarnição romana para prender, para colocar nas grades aqueles que seguiam Jesus. Veja que a perseguição a Jesus e aos discípulos de Jesus começa bem antes da sua morte e da sua ressurreição. Jesus, homem de dores, perseguido, 33 diz, disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Um pouco de tempo. Jesus sabia que os seus dias estavam contados. Seus momentos como um homem passaram rápidos. Foram apenas 33 anos. Uma convivência absurda, maravilhosa, íntima, leal, corajosa com seus discípulos. A mesma experiência que Adão teve lá no jardim, que a mulher Eva tivera também no jardim, os discípulos oportunizaram com Jesus. Veja que a igreja que foi perseguida, o seu nascedor, o nascimento, o próprio apóstolo Paulo continua perseguindo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse um pouco iria marcar profundamente a experiência dos discípulos, por um pouco. E também marcou
de uma maneira referencial à experiência da humanidade. Porque esse pouco de tempo que restou a Jesus, ainda na festa, ele promove a Páscoa, o Pessah. Depois ele vai para o jardim. Lá no jardim ele ora, ele desafia. E por último ele vai para o Gólgota, para ser trucidado por amor a mim e você. Esse um pouco não apenas fala da rejeição, mas sobretudo da sua condenação. O condenaram à morte. O condenaram como um criminoso, como um bastardo, como um antirreligioso, como um ser fugaz, como um ser qualquer. Jesus está dizendo, olha, um pouco mais, eu vou para o Pai. Nós olhamos para a história de Jesus, não, Jesus, ele fez tudo o que podia, as melhores coisas foram feitas no seu ministério, os maiores milagres foram feitos no seu ministério, a maior autoridade de Deus só é possível perceber nos evangelhos, isso é lei do engano. Os maiores milagres de Jesus, a presença de Jesus, ela é constante na vida da igreja. As coisas maiores farão. Depois que eu subir, recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, sereis minhas testemunhas, coisas maiores, milagres maiores. Por que os milagres não acontecem hoje? Por que nós fugimos da graça de Deus diariamente? Porque nós somos capazes de ostentar a desobediência. Irmãos, sabe qual é o maior problema do nosso século? Não é a falta de conhecimento. Não é a falta de esclarecimento. O maior pecado do nosso século é ouvir, conhecer a Bíblia, você se rasteja como um teólogo autômato, independente, autossuficiente, conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sabe o hebraico melhor do que os pastores, sabe o grego melhor do que alguns exegetas, conhece a Bíblia, as histórias da Bíblia, mas não vive, não obedece. Quando o seu pastor lhe desafia, você endurece a cerviz, endurece a alma, endurece o coração, está prostrado. Isso é alienação de Deus. Jesus, ele sabia que os religiosos da sua época conheciam as Escrituras, conheciam a autoridade, foram ali para conferir. Entre eles, o Nicodemos, que teve um encontro com Jesus. Irmãos, quanto conhecimento! Jesus foi para o Pai. E sabe qual é o desafio? Jesus foi para o Pai, está no trono de Deus, e eu te desafio. Experimente entrar no trono de Deus diariamente. Olha, você troca a igreja, o culto, por um namorado, por um passeio no shopping. Você troca o culto por um jantar, por um aniversário. Irmãos, como nós precisamos avaliar essa nossa ostentação de rebeldia. Ajuste. Ajuste agora quais são as suas necessidades reais. O que você precisa? O que você quer de Jesus? Ele deseja te abençoar com todas as sorte de bênçãos. Ele quer agilizar diariamente o que ele tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano, jamais o discernimento humano conseguiu dirimir, conseguiu compreender o que Jesus tem para você.
Aliste aqui. São dores emocionais? São crises? Você está vivendo uma crise existencial? Ou ainda você tem o domínio, a sujeição do pecado sobre a sua vida? Não consegue olhar para uma mulher sem se embandeirar por ela? Misturando as coisas. São os desgastes familiares. Você não confia mais na sua família? Ou desajustes financeiros? Quais são os problemas dos nossos dias? As pessoas sofrem por amor ao dinheiro. Sofrem quando não conseguem ganhar dinheiro. Sofrem porque não tem dinheiro. Jesus sabe todas as coisas. Prometeu suprir necessidades. Amém? São as demandas relacionais. Você não consegue mais se relacionar como devia? Então busque agora ajuda em Jesus de Nazaré. Busque agora ajuda no Galileu. Busque agora ajuda naquele que sofreu por você lá na cruz do Calvário. Porque Jesus, diz o texto de Isaías, levou sobre si as nossas dores. Amém? Levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus nos ama tanto, nos quer bem. E faz isso por nós. Que palavra abençoada é aquela que nós recebemos diariamente do Senhor. Que alimento gostoso é estar diante desta palavra e verificar que Jesus quer te abençoar, quer fazer milagres. Eu vejo isso com preocupação, porque nós vivemos como o povo de Deus quando entrou na terra prometida. O povo de Deus, quando as muralhas de Jericó caíram, o povo de Deus ficou tão arrogante, tão autossuficiente, fora da dependência de Deus. Havia uma cidadezinha, poucos quilômetros depois de Jericó. Não, manda só alguns soldados ali. Nós somos o exército de Deus Todo-Poderoso. A nação de Israel foi de forma negativa, vencida por um grupo pequeno de inimigos. Havia ouro roubado. Havia capa, roupa, vestes roubadas do povo de Deus. E Deus corrigiu o seu povo. Deus matou o seu povo ali. Irmãos, a vida cristã é todo dia. Nós queremos viver as bênçãos passadas. Eu me converti em 1980. Eu li a Bíblia o ano passado, toda a Bíblia. O que você recebeu ontem de Deus vale como experiência. O culto de domingo passado vale como experiência. Mas o culto de domingo passado não te move mais para frente. Eu vim para o domingo passado e não preciso vir no próximo. A vida cristã ela é diária, constante, perseverante, ativa, proativa, designada por Deus para o louvor da sua glória. Amém? Então Jesus está dizendo, quando eu subir, vocês vão me procurar, verso 34, a vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Eu me atentei muito para onde. Porque aonde, quando se escreve com A, é que você não sabe o lugar. Você não sabe para onde a pessoa vai. Você não tem conhecimento do lugar. Quando você escreve onde, é porque você sabe onde ela está. O irmão Gilberto está trabalhando. Onde? Eu sei que é onde. E aqui o texto que eu atentei muito é aonde. Por quê? Que essa dificuldade de você entender onde Deus está. Há uma dificuldade nos dias atuais de entendermos o que você é capaz de fazer. O Senhor quer te abençoar, porque o texto é tão claro. Jeremias já profetizava, Jeremias 29, 13 a 14. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu também gosto dessa expressão, todo. Não há parcialidade, não há nominalismo, não há percurso pela metade, não há facção religiosa. O Senhor quer tudo quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, encontrar Jesus é uma condição espiritual de fé para quem caminho, mas sobretudo para quem acolhe o caminho da cruz. Discipulado, para quem vive esse discipulado, para quem vive esta palavra. Não se trata de uma posição rosa. O pastor busca melhor, o pastor encontra, nada disso. Nós somos sacerdócio real, todos. Amém? Não há uma posição religiosa, não há um destaque humano, mas sim sinceridade diante de Deus. Amém? O que fala aqui é o Espírito. Os que o buscam serão honrados pelo Senhor. E como é que nós vamos acessar? Acesse pela via da oração, pela leitura da palavra, pela mutualidade, pelo amor. Acredite em Deus de todo o coração. Ame a Deus de todo o coração. Viva Deus intensamente. Acredite na igreja. Eu vou lá me encontrar com aqueles irmãos da Dunas. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa aqui nas cercanias. Aí eu passo, de vez em quando eu passo lá na frente da igreja. Ele não entra por quê? Lá só tem gente rica. Falei, que isso, rapaz, lá só tem pobre de Mavé. Eu ainda nem consegui ensinar eles a serem dizimistas. Lá todo mundo é igual. Usei isso. Estou orando a Deus. Nossa igreja ela é simples. Ali, todo mundo trabalha. É com esforço. Mas ele me prometeu vir. Até agora, ele ainda não veio. Então acredite, aceite a comunhão da igreja como refúgio. Palavra de Deus que liberta e que transforma. Amém? Quando eu li, essa semana na minha devocional, Mateus 24, Jesus ele gosta de espaço, Jesus ele é detalhista. E ele está ensinando, olha, quando se aproximarem os dias de Daniel, a grande tribulação, ele está dizendo isso para Israel. Fujam para os montes. Estava até pensando em comprar uma casa na praia. Estava pensando. Não sei quando o dinheiro vai chegar. Mas eu acho que é melhor mesmo eu comprar no monte. É mais simples. Mas Jesus disse, olha, subam para os montes. Aí nem precisa, vai ter um monte de na caixa da igreja. É só subir. Suba para os montes. Se você estiver no telhado, trabalhando, não tem gosto. Se vocês passarem no deserto, não acreditem, olha, o Filho do Homem já veio. São falsos profetas. Mas Jesus está ensinando. Um dia vocês vão ter que fugir para o deserto e eu vou ter que guardar vocês. Amém? Então, Jesus está falando, irmãos, de habitação espiritual. Aonde vamos morar? 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros. Houve uma dissensão, um questionamento. Para onde irá este? Possamos achar. Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar. Veja que a dispersão para a qual se dedicou o autor aos hebreus, os crentes, começou bem antes do ano 70. Fugindo da perseguição romana, fugindo das dificuldades, das lutas, do sofrimento, da morte. As autoridades aqui estão dizendo
como o evangelho iria acontecer depois da descida do Espírito Santo. Paulo iria até a Espanha, pelo menos desejou. Amém? Irmão, sabe qual é o nosso problema mais sério? Nós não conhecemos muito o sobrenatural. Nós descartamos a dimensão do celestial. Nós não queremos ir para o céu. Essa é a realidade. Os crentes de hoje não querem ir para o céu. Os crentes de hoje estão construindo casa, estão alimentando o ego, compra carro novo todo ano. Os crentes de hoje gostam de viajar, tá? É bom para a saúde. De fato é. Mas os crentes de hoje não querem investir no céu. Os crentes de hoje querem investir na empresa, querem investir na família, querem investir no estudo dos filhos. Como se fosse dar tempo dos filhos, mas está aqui nos sustentar. Eu já começo a achar que isso é difícil, porque eles se casam, cada um vai viver a vida dele. Então, irmãos, vamos pensar um pouco. Jesus está dizendo: eu vou para o Pai. No 14 é muito enfático. João 14. Quando eu for, não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Quando eu vou preparar-vos lugar. Para que onde eu estou, estejais vós. Veja que esse é um segredinho só para quem crê. Para quem quer ir para o céu. Para quem conhece o caminho, não. Para quem sabe que a Bíblia é a verdade, não. É para quem conhece o caminho, conhece a verdade e anda nele. E vive nele. Para ele. Sim, Jesus, ele está sendo compreendido por aqueles que o buscam, por aqueles que o desejam. Amém? Vamos prender Jesus. Chegou o momento. Acham que as prisões humanas pode ser um calabouço, pode ser um lugar de segurança máxima para Jesus. Insensatos. Parcialmente Jesus esteve ali na cruz, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Como Deus é maravilhoso. Como a palavra do Senhor é o que Isaías profetizou. 65 de Isaías, versículo 1. Fui achado pelos que não perguntavam por mim. Fui buscado pelos que não me buscavam. Então veja que os fariseus, ironicamente aqui no texto, acabaram declarando a abrangência do Evangelho, do ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 20. Então, Cristo rejeitado é o Cristo ressuscitado. Essa questão da ressurreição não era só um problema dos saduceus, é um problema também da igreja hoje. Nós temos pouca familiaridade, nós temos pouco desejo dessa engrenagem, desse movimento, desse dia, desta hora. Você acredita que tem crente com medo de alma, de perturbações noturnas, não consegue dormir porque ouviu um barulho? Tem crente que tem medo de tudo. Então até parece que viver, morrer, ressuscitar, parece ser uma coisa simples da fé cristã, mas não é. O crente sabe que ele vai morrer e sabe que Jesus vai ressuscitar, mas ele não quer. Ele não experimenta, ele não se aprofunda, ele não conhece. Isso exigiu o sacrifício de Jesus. Isso colocou os incrédulos em rota de colisão contra a verdade. Isso ao longo da história humana foi uma confusão, não acreditar na ressurreição. Os discípulos não acreditaram que Jesus ressuscitou, pelo menos Tomé já ele não ressuscitou. Eu tenho que crer, eu tenho que colocar as minhas mãos nas feridas dele. Irmão, como Tomé é visto hoje na vida de tantos crentes. Mas nenhum galileu, nenhuma autoridade religiosa da época de Jesus
sofreu tanto. E eu quero pensar com você hoje à noite. Você seria capaz de morrer por um filho? Eu seria. Morrer por um filho, morrer por um neto. Mas será que você seria capaz de morrer no lugar de um amigo seu? Eu já fico assim meio balançado. Será que ele é mesmo meu amigo? Amigo teu, você seria capaz de morrer no lugar do teu inimigo, do pior inimigo? Jesus morreu no seu pior inimigo. O texto vai falando de ascensão. Versículo 36. O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Aí o outro, aonde é? Por quê? Porque judeu fariseu, judeu saduceu, judeu herodiano, judeu desobediente, um crente que desobedece. Então, nós sabemos onde Jesus está. E nós queremos estar onde Jesus está. Amém? Eu quero ir para o céu. Queremos ir para o céu. Queremos viver com Jesus. Queremos. Por quê? Ele é água viva, irmãos. Ele é água viva. Nós vimos isso hoje à noite. Se alguém tem sede, vem a mim. E do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus tem abundância de sabedoria. O 39 diz isto, ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Amém? Nós temos o Espírito. Nós somos dotados de sabedoria. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus, não do meu ponto de vista, da minha ótica, da minha visão. Jesus. Ele é o Redentor. A igreja já não é mais a mesma. Porque a igreja não entende isso, que a nossa autoridade vem do Senhor, vem da palavra de Deus. É só um domingo, pastor, esticar um pouquinho mais a palavra. Você fica incomodado. Esses dias nós tivemos um culto aqui. Uma pessoa disse assim, gente, culto tem que ter só 1 hora de culto. É muito tempo, 1 hora e meia. 1 hora de culto é suficiente. Eu não aguento mais do que 1 hora. Mas diante da novela da Record, aguenta ficar 3 horas lá. Diante da série da Netflix, você fica até 4 horas da manhã. Jogo duro. Sem ir no banheiro. Sem sair para beber água. A esposa faz a pipoca. Ou a namorada. Você coloca dentro de um cesto de roupa para não ter o trabalho de tirar para abastecer. Você compra uma Coca-Cola de 2,5 litros e leva, não quer sair. Tá sério. É isso? Eu estou exagerando? Eu nunca vi aniversário de 1 hora. Eu nunca vi você entrar num cinema e ficar lá 1 hora. Filme de 1 hora. Faz. Estamos brincando com Deus. Pastor, eu estou morrendo de fome aqui, por favor. Acaba logo essa história. Eu quero comer. O pastel está me esperando. A marca do pastel. Está me esperando a pizza. Hoje tem cantina. Pastor. Irmãos, Jesus é o nosso Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus é presente. Ele é o nosso Redentor. O verdadeiro profeta é identificado aqui pelo seu caráter, pelo seu chamado divino. Jesus, ele é único. Sendo Deus, não julgou como usurpação, diz Paulo aos Filipenses, a ser igual a Deus. Esse homem, para nos alcançar. Sua luz brilha nas trevas. E brilha na minha treva, na sua treva, nas suas dificuldades, nas suas horas difíceis. E ali, os momentos vão passando, e muitas autoridades
reconheceram Jesus. Olha o versículo 40. Eu acho lindo esse versículo. Outros diziam, ele é o Cristo. Aí perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Ainda estão com dúvida. Não dizem que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ainda não chegou a hora. Jesus tem uma mensagem libertadora. Não adianta você sair daqui e essa mensagem não libertar o teu coração. Os traumas da tua vida. Jamais existirá um profeta como Jesus. Até o Alcorão, até o povo do Alá, reconhece isso. Jesus foi o maior profeta. Eu digo reconhecer que Jesus é Deus e não Alá. Então Jesus, para o grande profeta, no baixo espiritismo e na doutrina espírita, Jesus é um profeta, é um mediúnico. Não, Jesus é mais do que isso. Jesus é o salvador dos homens. Os próprios guardas que estavam ali reconheceram isso. Jamais alguém falou como este homem. Versículo 46. Amém? E se Jesus vai ser igual, qual é a minha oferta para ele? É uma oferta de amor. Nós temos que ter a oferta de Abel e não a oferta de Caim, porque o sacrifício de Jesus foi sacrifício de redenção. A mensagem de Jesus, ela é inconfundível. Amém? A mensagem de Jesus não é um placebozinho qualquer, um remédio, um comprimido de farinha. Eu me lembro agora do Levi, seu filho estava no acampamento, criança. Pastor, tem que ir embora, pastor, não posso mais ficar aqui. Você entende? Pastor, com uma dor de cabeça terrível. Minha cabeça está. Aí tá certo, Levi. Aí eu fui lá no meu quarto, vou arrumar um remédio, tá bom? Aí eu peguei lá um comprimido da Glaucia, tirei aquela capinha, aí botei farinha de rosca dele, tampei o bichinho de volta. Cheguei lá, ó, Levi, ele nem sabe disso, ele é médico hoje, mas nem sabe o que eu fiz com ele, Levi. Rapaz, esse remédio aqui, ele é maravilhoso. Você vai entender. Depois, esse copo de água aqui, agora você tem que beber a água toda, é um copão de água, toda a água. Olha, daqui 15 minutos, você vai vir aqui, vai dizer para mim, pastor, não estou sem mais nada. Não deu 15 minutos, o Levi estava pulando, brincando, bonzinho. Parceiro. Irmãos, a palavra de Deus é verdade, é vida. A palavra de Deus nos traz segurança, é uma mensagem inconfundível. E enquanto ela encontra um solo fértil, um coração desejoso, produz frutos. Amém? A incredulidade daqueles tempos é a mesma de hoje. Jesus tem uma mensagem profética. Eu vou encerrar com isso. Isaías 9, de 1 a 2, aponta para a Galileia. Isaías 9, de 1 a 2. Como o palco inicial do ministério de Jesus do Messias. Que está lá cumprido em Mateus capítulo 4, versos 13 em diante. Nicodemos entendeu isso. Parte da autoridade também entendeu isso. Porque Jesus é mais forte do que as trevas. Jesus alimenta a alma. Amém? Veja como encerra o texto de hoje. Eu quero ler os versículos 45 a 53 para encerrar. Vamos ver como é que encerra aqui. Acompanhe comigo. Bote no quadro aí, Ana Lídia, por favor, esses versículos. 45 e 43. Eu vou só ler. Hoje à noite. Só vou encerrar com a leitura desses versículos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados?
Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe do norte, do nordeste, do Ceará, quando eu estava no seminário, eu testemunho primeiro. Aí eu falei, eu sou do Ceará, será que vai vir alguma coisa boa? E aí? Você está pronto para anunciar o Evangelho? 48. Porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, acaso a nossa lei julga primeiro ouvi-lo ou saber o que ele fez? Responderam eles, dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Vamos fazer isso hoje à noite? Vamos cada um para casa, mas antes vamos passar na cantina. Amém? Vamos ofertar, vamos abençoar. Amém? Tanta gente gripada aqui na igreja. Um monte de gente com virose, com diarreia, com peito entupido, catarro na garganta. Meu Deus do céu. Próxima semana nós vamos fazer aqui um culto de lavagem. Encher aqui um soro fisiológico para lavar o nariz, chamar os médicos da igreja aqui, para desentupir. Então, irmãos, vamos para casa. Nós fomos encorajados hoje, fortalecidos. Temos uma missão a cumprir. O Espírito Santo nos capacita para todo o propósito de Deus, nos céus e na terra, amém? Tudo debaixo do céu. Então, seja um instrumento de graça divina. Não ser como aqueles fariseus, como aqueles saduceus, ou como muitos que se beneficiaram dos milagres, mas abandonaram o Senhor, até Pedro, na hora da crucificação. Só um discípulo, mais ou menos um discípulo amado, me fizeram essa pergunta essa semana. Pastor, Jesus cuidou da família dele até no início do seu ministério, não foi? Não. Durante o seu ministério, ele cuidou da mãe e dos irmãos dele. Nenhum se converteu. Só depois que ele morreu e ressuscitou. Jesus, na hora da crucificação, ele ainda teve tempo para lembrar. A João, o discípulo do amor, está aí a tua mãe. Cuida dela. Está aí aquela que cuidou de mim. Se preocupa com ela. Não a abandone. Ora, se Jesus faz isso, muito bem. Muitos comeram dos pães, dos peixes, mas poucos permaneceram. Os que ouviram com discernimento, os que ouvem com discernimento, obedecem. Você vai obedecer. Eu creio. Ah, pastor, o senhor tem paciência demais. Irmãos, eu creio. Eu creio. Eu olho para alguns irmãos aqui, que eu vou ver esses irmãos como grandes pregadores. Só espero que não seja no dia que o meu corpo estiver sendo velado aqui. Deixa eu estudar. Eu quero ser velado aqui, ó. Deixa eu estudar. No dia que eu estiver sendo velado aqui, não vem o Daniel com a vela aqui do meu lado dizer, pastor, por favor, Kevin, não vem aqui. Papai, eu estou arrependido, não descei. Erasmo, não vem aqui no meu cachorro que eu vou levantar o cachorro e pegar a tua garganta. Você devia ter feito enquanto eu tivesse. Irmão Gilmar, se você inventar de falar isso no dia da minha morte, eu vou te visitar. Aí eu vou lá no pé. Então, irmãos, não nos calemos. Não se iluda. Não se iluda com essas trevas, com esse mundo entregue. Um certo Galileu, Jesus de Nazaré, nos amou e nos ama de todo o coração. Que Deus nos abençoe. Amém? O pessoal do louvor, vem aqui. Eu ainda não terminei não, viu? Eu estou atento. Viu, Gabriel? Deixei aqui as últimas frases. Amém? Porque se nós calarmos, o mal vai prosperar. Seja um servo útil, fiel e corajoso.
Não beba do esgoto, beba da água da vida. Não coma pão amanhecido, coma pão fresquinho. Nem o pão do São Luís presta como pão que é Jesus. E eu aqui fazendo propaganda de São Luís, né? Irmãos, Jesus é maravilhoso. Vamos dar o nosso melhor. Amém? Venham das últimas cadeiras. Vamos ocupar aqui as cadeiras da frente. Vamos ocupar aqui a cadeira dos que ficaram doentes em casa, por conta das viroses. Vamos orar por eles enquanto nós cantamos. Amém? Mas se alguém tiver em algum aniversário no shopping, que o sangue de Jesus tenha poder, não para amaldiçoá-los, mas para acordá-los. Levanta-te dentro de fora. Olha Raquel aqui conosco. Amém? Orei tanto para você viver bem essa semana, Raquel. Nunca mais faltar um culto com a sua linda família. Nossa, saudade do Marcelinho. Vamos cantar? Amém? Tu és o Deus, sacia o deserto do coração. Devo confiar, a ti me apego. Peço auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro de todo coração. Desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder.
Aleluia! Vamos continuar cantando, irmãos. Nós vamos cantar que o Senhor nos libertou, assim como Ele fez com o povo de Israel, que saiu da escravidão. Ele fez conosco ali na cruz. Amém? E hoje nós podemos exaltá-lo, bendizê-lo, dizer que Ele nos visitou, que Ele nos libertou, que Ele é por nós. E hoje nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Cante e bendiga ao Senhor. Enquanto nós cantarmos as canções, devolva o seu dízimo, ofereça ofertas ao Senhor como gratidão, como reconhecimento que o suprimento vem do alto e obediência à sua palavra. Amém? Adore a Deus dessa forma também.
Pastor, vai orar encerrando, toda a bênção. Eu quero fazer um desafio. Hoje o meu exemplo foi o Ricardo. O Ricardo deu umas 2 viagens e trouxe aí uma turma boa para a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E o Ricardo, orar a semana toda para Deus te abençoar nesse trabalho. Próximo domingo nós vamos usar o exemplo do Ricardo. Quem tiver carro aqui na igreja, se disponha para você fazer 2, 3 viagens. Faça como o André também. Vamos trazer, encher esse auditório. Vocês estão sabendo que nós alargamos a nossa tenda, né? Cobertura, tá? Queremos encher até lá. E vamos fazer uma galeria ainda para encher esse lugar. Amém? No próximo domingo, acabou o mês de fevereiro. Oh, mês difícil. Mês do barulho, acabou, graças a Deus. Sexta-feira, sábado, próximo sábado, nós vamos ter o último casa no mês de fevereiro. E aí domingo já é 1º de março, dia do aniversário do Benjamin. Amém? O pai dele vai fazer aqui um jantar para todo mundo. Amém? Mas ele disse que vocês vão ter que trazer comida. Cada um vai trazer um salgadinho, um bolo, um refrigerante. Amém? Mas hoje tem 2 pessoas honradas aqui na igreja que estão aniversariando. Não é hoje, a irmã Lindalva é a membro mais antiga da igreja. E nosso ancião, Damasceno, amanhã. Amém? 84 anos amanhã. Eu chego lá, Damasceno. Eu chego lá. O Adam quase pulou ali quando eu falei aqui da minha morte. Amém? Não quero ser como o Lula, não. O Lula disse que Deus fez um pacto com Deus para viver até 120 anos. Tenho dúvida desse pacto. Deus não faz pacto. Então, irmãos, vamos orar por esses 2 irmãos. Suave, na hora, em favor da irmã Lindalva. Amém?